Fala galera, voltei e sim, demorou. O pessoal do Discord que tava sabendo quando eu planejei fazer esse vídeo já deve ter esperando essa porra. Desistiram já, não sai mais não. Mas eu falei que iria sair e eu não estava brincando. Mas não me julguem por ter demorado tanto, porque, meu Deus, que dor de cabeça. Foi uma dor de cabeça só entender isso. Tá que eu entendi no primeiro dia, mas depois de entender como é que eu iria explicar. Ou então, onde eu ia achar tanto tempo pra ficar falando, porque esse vídeo, meu Deus, não tem como ser curto. Ainda não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, mas pelo menos eu espero que dê menos do que um resumo da novel, né? Mas quem entrou agora deve estar perdidinho, por isso é melhor dar logo as explicações. Fala galera, aqui é o Angel e dessa vez eu vim trazer a teoria definitiva para explicar os poderes de Touma. Geral do anime não sabe e algumas pessoas da novel ficam confusas. E isso não é pra menos, porque eu tenho um aviso muito importante para dar, que é... talvez você não esteja preparado para esse vídeo. Acho que esse pessoal que já está energizado no café, que já tem confiança e determinação, pode continuar comigo. No entanto, eu tenho que dar o aviso, porque mesmo que você tenha entendido como funcionam os poderes de Accelerator, mesmo que você tenha continuado no meu raciocínio e entendido como os Espers foram feitos, e ainda assim conseguido entender como funcionam os poderes dos Majin, ainda assim aqui talvez você não consiga entender. E isso não é culpa sua. A culpa é do poder do Touma ser tão complexo que, meu Deus. Então vocês não estão obrigados a ver esse vídeo se não acharem que suas mentes estão preparadas para tanto conhecimento. Mas se vocês têm determinação, venham comigo e assistam esse vídeo, porque depois dele não restará dúvidas sobre o poder do Touma. É mentira, com certeza vai restar algumas dúvidas, mas isso que é bom. Pelo menos 70% delas vão ser eliminadas, digamos assim. Hora de ficar sério para a teoria definitiva de Touma. Bom, então, eu tenho que fazer os créditos dos vídeos, né, porque a teoria não é minha. A teoria foi encontrada no Reddit e depois para outros sites. Ela estava toda escrita em inglês e por isso o Delícia do Salt, que é admin lá do server do Discord, fez a tradução e foi um dos que mais me cobrou por esse vídeo. Afinal, ele fez a tradução do negócio, deixou lá todo bonitinho para que eu pudesse trazer e mesmo assim demorou um tempão para eu trazer. Além disso, o Akashi e o Roshi queriam créditos também, mas eu nem lembro do porquê. Faz tanto tempo essa porra. Então, o seu sonho foi destruído pelo Imagine Breaker e não vai rolar crédito não, foi mal. Agora sério, o link aí dos créditos do criador da teoria vai estar tanto na descrição, como eu acho que vou deixar no comentário fixado também. Ele fez essa teoria logo quando acabou o volume 22 de New Testament Reverso. Como sabemos, já acabou New Testament há um tempo e já estamos no quarto volume de Gênesis, então já faz algum tempo. No entanto, essa teoria ainda, nenhuma das coisas que saiu até agora refutou a teoria. Algumas delas até ajudaram nela, como a explicação um pouco sobre a Anne Sprengel, que faz parte da teoria tal, até ajudou um pouco ela. Isso é importante para deixar claro sobre a visão dele da obra naquele momento. Afinal, quando acabou o volume 22 de New Testament Reverso, acabou deixando um monte de mistério na cabeça de todos os fãs para eles ficarem refletindo sem nenhuma resposta visível. Porque a maioria das pessoas devem ter ficado frustradas, como Kamashi, que é o criador da obra, basicamente falou: aqui ó, essa daqui é a chave para suas perguntas sobre os poderes de Touma, bem à sua frente. Mas depois ele tirou. Esse mistério tão grande é claramente sobre a mão direita de Touma, ou melhor, a coisa que está viva dentro dele. Porque como eu já havia falado com vocês lá no vídeo de tudo sobre o Touma, existem duas coisas sobre o braço direito de Touma. E para que vocês possam entender, é bom eu dar uma explicada aqui também. Como sabemos, o Imagine Breaker, que é o poder que Touma utiliza muito no anime, logo no começo você vê ele usando constantemente, é a habilidade que faz com que ele faça a realidade voltar ao zero. Basicamente, todas as habilidades criam uma distorção na realidade. E o Imagine Breaker serve como um ponteiro que faz a realidade distorcida voltar a seu início antes de toda a distorção. É como se ele tivesse apagado algum acontecimento com o braço direito. Mas logo no começo apenas víamos isso como apenas uma habilidade para anular poderes. Mas não é para menos, a gente não sabia exatamente como os poderes dele funcionavam naquela época,
porque, como vocês já sabem, desde sempre a gente vê o Toma com amnésia. Ou seja, ali a gente via o Toma descobrindo tudo sobre seu braço junto com a gente. Além disso, não tinha exatamente como ele saber sobre. O Toma nem sabia exatamente como funcionavam as habilidades dele quando ele nasceu com elas, mas ele só foi descobrir a função de anular poderes quando ele começava a se meter em brigas com marginais da cidade academia, e eles utilizavam seus poderes ésperos, e por coincidência acabou que o Toma utilizou seu braço e acabou anulando. Como ninguém conseguia analisar aquele poder e ninguém tinha informações sobre, e tipo, ninguém que conhecia alguma informação queria explicar as coisas pra ele, ele teve que aprender sozinho desse jeito, na base do teste. Por isso ele não fazia ideia de como o poder dele realmente funcionava, nem as capacidades totais que os poderes deles poderiam alcançar. Mas com o passar do tempo, dicas foram sendo dadas uma por uma, até a Otnus foi quem explicou pela primeira vez que o poder dele era a habilidade de restaurar a distorção do mundo ao zero, que finalmente começamos a entender de como aquele poder funcionava, até mesmo sua origem. O Imagine Breaker era, na verdade, o medo dos God Magics que o mundo acabasse ficando muito distorcido. Esse medo subconsciente deles acabou gerando, sem querer, no mundo real, uma coisa que pudesse anular essa distorção. E esse foi o Imagine Breaker. Como o medo dos deuses mágicos era eterno, o Imagine Breaker também. Isso foi mostrado como quando o usuário atual do Imagine Breaker é destruído ou morto, ele é passado para uma próxima pessoa. Isso foi mostrado quando mostrou o portador anterior ao Kamijou Toma, que na verdade era uma flecha, que era um tesouro sagrado da Golden Dawn, a organização que o Alastair fazia parte. Quando o Alastair começou uma revolução, ele pegou a flecha e utilizou como arma principal para derrotar os mágicos, já que era uma flecha com a propriedade de anular magia. Mas durante essa revolução, a flecha se quebrou e o Imagine Breaker foi passado para um próximo portador. Nessa geração, acabou sendo o Toma, mas aquilo não foi coincidência, já que o próprio Imagine Breaker parece gostar que Toma seja seu portador. Alguns começaram a levantar que talvez aquilo fosse porque aquele Imagine Breaker deveria selar a coisa que mais distorcia a realidade, a coisa que vivia dentro de Toma. Então o Imagine Breaker começou a ficar no braço direito de Toma, e Toma se tornou seu atual portador. Mas além disso, aquele braço não era apenas uma habilidade de Toma, e sim um selo que selava algo escondido dentro dele. Esse poder misterioso dentro de Toma, pelo que foi mostrado, já existe desde seu nascimento, e em mais de 45 volumes de novel de Toaru, ele ainda não foi explicado o que é. No entanto, pelo menos agora, temos partes do quebra-cabeça o suficiente para pelo menos chegarmos bem próximo da verdadeira resposta. Bom, pelo menos é o que eu acredito, e o cara que fez a teoria. Pelo que podemos notar, a maioria do elenco de Toaru acaba especulando um pouco da verdadeira natureza do braço de Toma. A maior complexidade que todos tínhamos de conseguir identificar a verdade sobre o braço dele é que a maioria das dicas ficava confusa na nossa cabeça. Essa dica fazia parte do mistério do Imagine Breaker ou do mistério ou da coisa vivendo dentro dele? Essa era a dúvida que todos tínhamos sempre que queríamos reunir alguns fragmentos sobre o verdadeiro mistério. Por isso demorou tanto, mas finalmente conseguimos algumas chaves que parecem fazer sentido, não com o Imagine Breaker, mas sim com o verdadeiro mistério. Algumas dessas chaves foram como, por exemplo, as cores: rosa, azul celeste, amarelo, esmeralda, além de alguns conceitos e objetos, como a rosa, a panaceia, o simbolismo dracnônico, além, é claro, da falta de informações que tanto o lado da magia quanto o lado da ciência possuem sobre tal. O que mais deve irritar as pessoas que ficaram recolhendo essas informações deve ter sido o fato de que depois de Toma reunir algumas sobre a coisa na cabeça dele no último livro de New Testament, foi ele ficando decidido que iria perguntar para Index depois. Mas no final nunca tivemos essa pergunta, não é? Mas a verdade é que o Kamashi já havia nos apresentado esse mistério desde o início da série, e ele parecia que queria que os fãs acabassem descobrindo. Essa enxurrada de informações que tivemos no último volume de New Testament provavelmente foi ele querendo dizer: eu já joguei mais do que peças o suficiente para vocês entenderem, agora se esforcem para conseguir. Para vermos como esse mistério
mistério já tinha sido jogado a nós desde o começo, temos que voltar ao primeiro livro, ou seja, a primeira novel. Isso porque desde o início, a própria Kanzaki, logo no primeiro volume de Toaru, no momento em que ela conheceu Touma, ela acabou fazendo uma leitura alternativa de seu nome, que todos conhecemos como aquele que purifica Deus e mata demônios, mesmo mostrando que tal informação era útil e até mesmo ele, o Kamashi, revelando que ela seria importante, acabou sendo deixado de lado, não porque foi esquecido, mas sim porque era só uma chave que a gente deveria guardar para continuar a conectar nas peças futuras que virão. Após o final da Terceira Guerra Mundial, logo quando Aleister Crowley faz a aparição no mundo fora pela primeira vez na frente de Fiamma, é-nos jogado uma outra parte sobre esse mistério. Quando Aleister estava conversando com Fiamma, ele acabou dizendo: "Você tentou explicar aquela mão direita, o Imagine Breaker e aquele que purifica Deus, usando apenas algo simples como o cristianismo, e esse foi o seu erro." Sim, dessa simples frase que o Aleister falou, podemos tirar várias informações importantes, muitos até do fato de Fiamma subestimar e essas outras coisas. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa: ele não fez a mesma tradução que Kanzaki nesse momento. Como vocês podem ver, acabou que Aleister utilizou uma nova forma de pronúncia para o nome de Touma. Essa vez ele falou aquele que purifica Deus. Isso é importante porque parecia que ele estava se referindo a um conceito abstrato. Nesse tempo não podíamos dizer exatamente se ele estava falando do Imagine Breaker ou dessa coisa, mas a questão é que isso surge novamente. No volume 18 de New Testament, Mikoto e Misaki estavam investindo para as linhas de frente no AAA, o Complexo Anti-Arte. Mas antes disso, eles acabaram captando um sinal estranho. Aquele sinal vinha de Touma. E quando o anexo anti-arte tentou traduzir aquele sinal, a coisa que ele acabou traduzindo foi aquele que purifica Deus e mata demônios. O porquê o grande complexo anti-arte, que é um grande construto feito especificamente para destruir a magia, queria dizer com essa pronúncia do nome de Touma, ou então como ele sabia esse nome, já que ele estava tentando analisar a energia. Bom, eu acho que só podemos continuar, não é? Já no NT22, NT, para quem não sabe, é New Testament, Anne Sprengel parecia adorar usar o termo aquele que purifica Deus e mata demônios. Anne Sprengel, diferente de quando era Aleister ou os outros, deixa essa pronúncia bem clara que ela está falando de algo diferente de Kamijou Touma. Mas é claro, naquele tempo não havia exatamente o que presumir sobre isso, apenas acreditávamos que poderia ser coisas como, por exemplo, um outro Touma que foi revelado nesse mesmo tempo. Esse Touma, para quem não sabe, é o KNT. A grande diferença entre o Touma e o KNT é que em sua forma dragão, o KNT por sua vez acaba tendo uma coloração diferente. Ele acaba se transformando em um dragão rosa e esmeralda, algo que é diferente de quando o Touma utiliza essa transformação da primeira vez sem controle, já que sua cor era azul e amarelo. Touma e dragão. Pra ser sincero, como já devemos saber, essa não é a primeira vez que vemos esse tipo de conexão. A ligação de Touma com dragões é bem antiga, até mesmo se voltarmos ao segundo livro lançado da série de Toaru, no tempo em que Touma estava lutando com um certo alquimistas de cabelo verde para proteger Index, ajudando Steel. Touma teve seu braço decepado por Aurelius, e posteriormente a isso, Touma teve um dragão aparecendo de seu braço, ensanguentado. Mas depois de tudo que passamos, ficou mais do que claro que aquele poder não havia sido feito por Aurelius, mas sim algo que estava dentro de Touma, que só se revelou quando Imagine Breaker foi perdido. A descrição que foi dita quando reviram aquela parte foi: a coisa que voou de seu braço direito decepado era a mandíbula do Rei Dragão. Steel estava certo que aquilo deveria ser apenas um produto feito pelo medo de Aurelius misturado com sua própria habilidade. Essa devia ser a análise lógica, mas ao mesmo tempo, Aurelius Izard estava realmente pensando em algo tão específico quanto a mandíbula de um dragão. As probabilidades de que essa fosse a única coisa que amedrontasse Aurelius eram extremamente baixas. O próprio Touma chegou a cogitar essa possibilidade também, de que aquilo pudesse ser algo vindo dele mesmo. No entanto, naquele tempo, sem informações, ele acabou considerando impossível. Mesmo ele dizendo que era impossível e querendo esquecer, ainda ficava na cabeça dele, em casos como a própria Himegami Aiza. Himegami Aiza possui o Deep Blood,
Ela era uma garota com poder especial que funcionava contra vampiros. Aquela habilidade não vinha da magia, nem mesmo de um poder esper. Era uma habilidade, uma perturbação na realidade causada por uma garota que não podia fazer nada, exceto matar vampiros. Se esse caso fosse o mesmo que o de Toma, o que um poder capaz de restaurar toda a realidade deveria fazer? O que ele deveria matar? O próprio sistema de Deus. Mas mesmo com esse questionamento do Toma, isso era apenas uma informação jogada que não poderíamos fazer muita coisa com ela, até porque naquele tempo não sabíamos dizer se era informação sobre o Imagine Breaker ou a outra coisa, até porque não sabíamos muito bem sobre essa outra coisa, apenas tínhamos dicas. Mas foi aí que no clímax da série, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, que Fiamma acabou cortando o braço de Toma e depois assimilando ele ao seu Holy Height. Assim ele terminou a cerimônia e se tornou a pessoa superior Yadil, também conhecida como Kamijou, e completou o plano de transformar a Estrela de Belém no Reino dos Céus. E aquilo foi realmente o que aconteceu, não houve erro. Naquele momento, Fiamma acabou se tornando por um certo tempo o portador do Imagine Breaker. Mas isso não é algo de se estranhar, o Imagine Breaker é passado de portador para portador, então não era nem um pouco estranho que alguém pudesse tomar de Toma. Mas foi quando o Imagine Breaker foi perdido que vimos pela primeira vez algo invisível saindo de dentro do braço que havia sido desconectado e atacando Fiamma tão fortemente que quase destruiu o mago. Aquela coisa que assustou até mesmo Fiamma no auge foi mostrado por pouco tempo, pois Toma fez com que ele voltasse para dentro, e no momento em que voltou, o Imagine Breaker foi restaurado, e assim aquela energia misteriosa voltou a se comportar como se voltasse a ser selada dentro do braço, agora com o Imagine Breaker de volta. No capítulo 67 de Reigan, ou em Reigan T, Toma acabou perdendo seu braço direito mais uma vez, enquanto estava tentando ajudar Mikoto, que estava evoluindo para level 6. Mas dessa vez, não foi apenas um dragão que apareceu, e sim muitos. Aqueles dragões misteriosos apareceram e devoraram o poder violento de Misaka, antes de transformar todo o metal que estava na área em alguma substância branca. Já sabíamos que o braço de Toma tinha alguma conexão com um dragão, mas foi a partir desse momento em que ficou tão solidificado a imagem de dragão na nossa mente quando pensávamos em Toma. Após isso, chegamos em New Testament, volume 22, e foi nesse momento em que todos que estávamos acompanhando realmente ficamos sem entender, mas ao mesmo tempo hypar aquela situação muito. Dava para se ouvir um som borbulhante. Algo se rompia no final do braço incompleto. Ah, aquilo não era sangue. Não, aquilo também não era carne nem osso. Algo mais sinistro. Não, muito mais sinistro e divino parecia assumir o controle, enquanto Kamijou Toma gritava e segurava seu próprio braço com a outra mão. Foi um dragão? Não, nem foi isso. Do nada, bolhas vermelhas escuras continuaram a aparecer da ferida. E em vez de esferas comuns, eram coleção superficiais triangulares. Eles eram muito parecidos com polígonos. Era como se fossem símbolos artificiais. Eles eram de todos os tamanhos. Os maiores eram mais grandes do que o próprio garoto. Mais e mais brotavam. Era como ver uma serpentina gigante com essas bolhas triangulares. Mesmo Mikoto, que estava observando de perto, não conseguiu ver aquilo como um braço. Aquela coisa que havia explodido de dentro do braço incompleto de Toma emanava um vermelho profundo, mas também ligeiramente transparente. O que era aquela silhueta girando e se arrastando por dentro? No volume 22 de New Testament, demos de cara com isso e não entendemos muito bem o que estava acontecendo. Quando vimos aquilo, ficamos mais confusos do que nunca, porque isso foi diferente de tudo que tínhamos visto até agora. Algo vermelho e profundo, com a aparência artificial que lembra a ciência, parecia que algo estava nascendo dentro dela. Por que a forma tão indeterminada? E se não é um dragão, o que seria dessa vez? Mas somente no NT22 Reverse que tivemos essa resposta. A coisa que saiu daquele mar de bolhas assumiu a forma do próprio Toma. Toma ficou dividido em dois dragões. Ott nos menciona como esse algo em seu braço nem sempre esteve lá. Ott nos tenta explicar aquilo tudo utilizando uma teoria da Paniceia, mas quando esse Kamijou Toma, ou KNT, explica sua verdadeira natureza para Toma, tudo começa a se encaixar.
Todas as peças do quebra-cabeça finalmente foram colocadas no lugar onde queríamos. Que me diz, com essas informações, você já tem alguma ideia? Muitas das informações que tivemos do próprio KNT entravam em conflito com tudo que a deusa mágica Otnus e o humano Alastair haviam tentado explicar. Será que eles também não tinham compreensão do que realmente era aquele poder? Não. Senão você, Fiamma da direita, pensava em tudo em termos apenas do cristianismo, e isso fez ser incapaz de compreender aquele poder. O próprio Alastair, que havia descoberto tudo da magia e tudo da ciência, ainda assim não conseguiu entender exatamente aquele poder de Toma. Por isso ele tinha certeza que alguém limitado como o Fiamma, que apenas via o cristianismo, nunca seria capaz de entender. Uma vez Nephist e Niang Niang disseram algo sobre Toma que fez ele pensar. Eles disseram que aquele poder do purificador de Deus e matador de demônios, não estava se referindo ao poder vindo do Imagine Breaker, mas sim um poder do próprio garoto. Por que o presidente do conselho estudantil da cidade academia, o gênio Alastair, tinha tanta confiança naquele poder de Toma? Por causa do Imagine Breaker? Era isso que ele queria? Mas ele já não possuía o Imagine Breaker uma vez? Após reunirmos tantas dicas, chegou o momento de responder a verdadeira pergunta. Afinal, qual a verdadeira natureza por trás daquele poder? Seguindo a lógica até aqui, ele não pode ser algo que nunca tenha existido em algum mito. Mas qual poder, vindo de qual mito, poderia explicar algo como Imagine Breaker? Se pensarmos um pouco juntos e nos perguntarmos, por que Anne Sprengel, logo aquele monstro, teria tanto interesse no poder de Toma? Qual o significado dessas cores que vemos sendo citada toda vez que começamos a reunir pistas sobre esse poder? Qual a ligação disso tudo com esses dragões? Por que esses dragões estão tão conectados com essa lenda? Talvez tudo tenha uma conexão. Se explorarmos um pouco mais o lado de Anna, chegamos no lado da alquimia. Se tentarmos jogar a alquimia em meio a isso tudo, podemos chegar a algumas respostas, como o próprio dragão alquímico, que é um símbolo usado pelos místicos há muito tempo. A ligação entre os dragões e a alquimia vem desde a ilustração do Theatrium Cômico Britânico, que é o dragão de duas cabeças. Nesse livro de alquimia antigo, temos um dragão de duas cabeças, com o pescoço esmaranhados, mas indo em direções opostas. Uma das cabeças está indo em direção ao Sol, enquanto a outra está indo em direção à Lua. Isso se deve a esse dragão representar um processo da alquimia, o dragão e a ação, fazendo acontecer. Esse é o processo alquímico que o dragão representava. Esse processo alquímico é uma ação que é influenciada pela teoria das forças opostas, o Sol e a Lua. Durante esse processo alquímico, uma substância é aquecida e resfriada, muitas vezes, produzindo um vapor. A esfera na parte inferior e o elixir que ela agita representa o ciclo da transmutação em andamento. O dragão senta-se em cima dele, como uma galinha sobre um ovo. Isso também pode ser visto como o mundo, e o processo alquímico ocorre dentro dele. Então, o dragão alquímico representaria algo como a prata filosófica. Ao contrário do mercúrio comum, a prata filosófica é uma substância misteriosa de origem desconhecida. Embora dentro da alquimia o dragão não represente um espírito vivo, alguns textos alquímicos mencionam um processo para identificar o espírito ou a alma de todas as coisas. E aí temos uma nova referência sobre o dragão, o Mercúrios, despertar do dragão primordial, dando-lhe asas em sentido físico. Esse é o processo da vaporização, de acordo com os alquimistas. Para eles, o dragão, como um ser alado e fabuloso, simboliza a renovação filosófica ou as pulverizações iniciais. Em outros casos, a imagem de um dragão, o Wyvern, representa a água mercurial divina e seu poder de tingir pessoas de olhos afiados. Se tentarmos conectar esses dragões que existem dentro do mundo alquímico com os dragões de Toma, podemos chegar em algumas conclusões. O próprio poder de renovação, poder de ser visto quando toda vez que vemos um dragão saindo do braço de Toma, o braço é regenerado como se não houvesse acontecido nada. Ou seja, o conceito de renovação sendo colocado em prática. A conexão do Sol e a Lua, o dragão que vê em duas direções
não seria o mais puro referência ao dragão de Toma estar tanto conectado com a ciência, como vimos agora, quanto a magia? Dois poderes opostos, mas mesmo assim um dragão que visa os dois. Ou o mais puro fato desse poder não estar limitado a ter o predador como apenas um deles, e sim tanto a magia quanto a ciência. Existe alguma coisa para conectar o próprio Kamijou com a alquimia? Sim, e isso ainda está dentro da série. Para explicarmos, irei lhe apresentar a Rosa Cruz. A Rosa Cruz é a iconografia mais importante da Ordem da Rosa Cruz. Se você prestar atenção, olhe as cores que você verá. Por algum motivo parecem familiares? Azul, esmeralda, rosa, amarelo. São todas as cores que vimos conectadas com as transformações de Toma em dragão. Tanto do próprio Toma quanto do próprio KNT. E o que é isso no centro? Qual o significado dessa rosa? Aqui está a resposta do mistério de Toma. O centro, a rosa, simboliza a verdadeira identidade de Toma. A verdadeira identidade daquele poder misterioso. Eu estou falando da Pedra Filosofal. Aquela rosa é o pináculo da alquimia, a ciência do velho mundo, mas que para nós pode ser muito bem vista como a magia. A Pedra Filosofal é um objeto de forma indeterminada com a capacidade de transmutar o metal em ouro ou prata. Só essa pequena descrição já nos faz pensar da primeira vez que os dragões foram vistos na luta contra Mikoto se transformando em um Esper Level 6 e todo o metal da área se transmutando automaticamente em algo misterioso. A pedra muitas vezes é associada a imagens de dragões e às vezes até chamado de panaceia. Alguns até chamaram de ferramenta de realização de desejos. Isso explicaria aquela coisa secreta e escondida dentro do braço de Toma, aquele poder que purifica Deus e mata demônios. Seria a própria Pedra Filosofal? Seria um dispositivo que entraria tanto no mundo da ciência quanto da magia. Esse seria o segredo mais bem guardado de Alastair dentro de sua cidade. Esse é o poder que o Imagine Breaker sela a todo momento. De alguma forma, Alastair sabia que esse poder misterioso era a arma perfeita para se livrar da magia do mundo. E esse é o poder que Anne Sprengel está tão interessado. Bom, de acordo com a visão do teorista, essa é a verdade por trás do poder de Toma Kamijou. É claro, muita parte da teoria foi mudada ou então acrescentada algo a partir de mim. Por isso ela pode até ficar pior, já que que eu acabei tendo que mudar algumas coisinhas e tal. Porque estavam desatualizadas, ou porque eu achei que seria melhor, ou então porque eu quis mudar, eu podia. Bom, mas essa é a verdade onde o autor da teoria chegou. Ele acreditava que agora, o novo arco de Tuaru, que seria Gênesis, estaríamos mais focados na alquimia e no rosacrucianismo. E em certo ponto ele estava até certo nessa parte da previsão que ele fez do Gênesis. Então, o poder misterioso guardado dentro do braço de Toma seria a Pedra Filosofal. De acordo com essa teoria, os dragões estariam ali dentro, se alimentando do poder emanado a partir da energia da Pedra Filosofal, e o Imagine Breaker seria o selo que iria conter tudo isso dentro do braço de Toma. Como vemos, alguns personagens como Shandakimi alimentaram o dragão anjo para poder ter controle dele. Shandakimi alimentava o dragão anjo com seu próprio poder, e Toma alimentaria os dragões utilizando o poder vindo da Pedra Filosofal, que seria seu próprio poder, já que Toma seria a própria pedra. Quando Toma se sentiu fraco, achou que por não ter memórias, ele não seria capaz de proteger a todos, e por não ter conseguido salvar as pessoas que queria no arco do Corozon, o poder misterioso respondeu criando um segundo Toma com as memórias dele, com o poder, podendo controlar completamente o Imagine Breaker, como se estivesse realizando o desejo daquele garoto. Algo que é bem dito da Pedra Filosofal, com o poder de realizar desejos. Essa parte ele não colocou, mas eu queria colocar também. Bom, juntando tudo, então seria essa a resposta definitiva sobre os poderes do Toma, de acordo com a teoria e tudo que vimos até aqui. E a resposta que, acredite, é que chega mais perto da verdadeira resposta, se existir uma. Mas é claro que é apenas uma teoria e não a verdade absoluta. Por isso podemos estar errados ou certo. E você pode ter a sua própria teoria se quiser.
sincero, utilizando as informações que conseguiu nesse vídeo. E sim, eu acredito, até porque eu hypo muito mais o Imagine Breaker do que o poder misterioso, mas mesmo assim ainda é da hora. Então sim, eu acredito que o Toma tenha esse seja a verdade por trás dos poderes de Toma. O Imagine Breaker, o selo que foi repassado e repassado, os dragões que estão dentro do braço dele para se alimentar da energia emanada pela Pedra Filosofal, e a Pedra Filosofal, que é o verdadeiro poder de Toma que esteve selado esse tempo todo. Mesmo a gente estando certo, ainda existem dúvidas de como ele foi parar dentro de Toma, porque ele nasceu com isso, mas essas coisas são para outro vídeo. Por enquanto era só isso que eu queria trazer. Obrigado por assistirem, valeu, falou, se inscreva, compartilhe e vire membro se puder, e deixe nos comentários o que você achou da teoria. Alô!